Então, galera, página 36, nós vamos falar sobre os adjetivos. Adjetivo, nós vamos falar do conceito, da classificação e da flexão. Tudo bem? Ok. Quem não leu hoje aí ainda? O Espinosa. Espinosa, seu microfone tá super baixo. Eu sei que você quer ler, mas não tava dando pra gente te ouvir. Vamos lá. Quem quer ler? Heitor? Bora lá? Lê pra gente aí esse primeiro parágrafo. Sim. Pode ler. A página 36. Além do café, há outros elementos que aproximam a nossa culinária da africana. Leia o texto informativo abaixo para saber mais. Muitos alimentos deliciosos comuns ao cotidiano dos brasileiros têm algumas referências da África. Por exemplo, o refrescante suco de melancia, que é uma fruta africana, e o saboroso bolo de fubá, e pratos de culinária baiana, a qual demonstra a influência africana em várias de suas comidas típicas, como a moqueca. Pode-se dizer, portanto, que a culinária afro-brasileira é muito rica. Delícia, hein? Deu até fome. Número 1. Dos alimentos citados no texto acima, você já experimentou algum? Qual? Hã? O bolo de fubá. A Nicole, você é mineira ou tem parentes mineiros, Nicole? Parentes mineiros. Ah. Minha mãe é mineira e minha avó também. Que delícia, hein? Tô com saudade dos bolos de fubá de lá. Tô com saudade daquele frango. Frango com quiabo, né? Coisa gostosa. Isso. Então, bom, melancia todos nós aí conhecemos, né? Alguém sabia que era uma fruta africana? Não? Pois é. É africana, vem da África. Número 2. Muito bem, Paredes. Número 2. Descreva cada um dos alimentos que você citou ter experimentado, ou seja, indique as características. Vamos supor, a Nicole falou aí do bolo de fubá. Fale as características desse bolo de fubá, que estão sendo citadas lá no texto. E aí, quem quiser escolher aí a melancia, fale aí das características que estão falando do texto sobre a melancia. Se ela é ruim, se ela é gostosa, e, enfim. Veja quais são as características que estão sendo pontuadas aí sobre cada um. Sobre o suco de melancia e sobre o bolo de fubá. E sobre a moqueca, né? Suco de melancia. Ele é gostoso, refrescante, saboroso e vermelho. Isso, muito bem. Lá falando do suco de melancia, mas qual que é a característica que o próprio texto fala dele? Que ele é gostoso, ele é. Bom, para alguns, né? Outros não gostam tanto. Ele é refrescante? Para quem gosta, é super refrescante. Qual que é a característica que o texto fala dele? O texto não fala nem gostoso, nem... Aliás, fala que ele é refrescante, mas não fala que ele é gostoso. Fala que ele é refrescante e vermelho, né? Viu? Não, fala só que ele é refrescante, não é? Mas nós podemos acrescentar outras características. Eu tô fazendo isso para vocês identificarem o que tá no texto e o que a gente poderia acrescentar. Então, o que tá no texto é que ele é refrescante, mas nós poderíamos dizer que ele é gostoso, que ele é vermelho, não é?
que ele é gelado. A gente pode colocar ele gelado, né? Ok. Quem colocou as características aí do bolo de fubá? Vai lá, Júlia, fale para nós. Eu coloquei que ele é macio e gostoso. Isso, o bolo de fubá, ele é macio e gostoso. E o que o texto aí fala sobre ele? Que ele é o quê? Saboroso e demonstra influência africana. Não, qual que é a característica do bolo? O que fala aí? Que ele é saboroso, muito bem. Fala mais alguma coisa dele? Não. Que aí ele fala, no texto fala que ele é saboroso. Mas a gente pode dizer que ele é uma característica do bolo de fubá. Ele é amarelo, não é? Não é amarelinho ou laranja? Ele é gostoso, ele é saboroso, ele é delicioso, ele é fenomenal. Todo mundo que gosta do bolo de fubá acha ele, assim, muito bom. Qual outra coisa que cita aí? A outra coisa que a gente pode falar, ele é fofo, que ele é redondo, né? Circular. Uma outra característica dele. A gente tá vendo aí na foto. Agora, e a moqueca? Nunca comi moqueca. Nunca comeu? Moqueca, ela é salgada. Fale, Heitor. Já comi moqueca. Também já. Então, ela é salgada, ela é feita de quê? Com o que a gente faz moqueca? Peixe. E molho. Isso. Então, essas são as características desses substantivos que vocês falaram. O bolo é um substantivo, é o nome que a gente dá para essa coisa redonda e gostosa. O melancia é o nome que a gente dá para aquela fruta grande, que por dentro é vermelha e tem uma capa dura, verde por fora. É um substantivo, é o nome que a gente dá a essa fruta. E a moqueca é isso, esse molho gostoso que a gente faz com peixe, com outros condimentos. Então, todas essas três coisas são substantivos. O que a gente fez? A gente deu características para esse substantivo. Olha aí como é que continua na apostila. Para realizar a descrição dos pratos culinários, certamente você utilizou palavras que têm a função de indicar as características dos seres. Essas palavras são os adjetivos. Então, vamos pegar o nosso marca-texto? Bora lá? Adjetivos são palavras que modificam quem? Vamos lá, Heitor, vamos focar. O que é adjetivo? São as palavras que modificam os substantivos, dando para eles o quê? Substantivos. Isso, dando para eles características e atribuindo-lhes um estado ou uma qualidade. Ok? Então, vamos grifar tudo isso aí com marca-texto para ficar fácil na hora de vocês estudarem. Muito bem. Continuando. Podemos continuar? Número 3. Retorne ao texto informativo e circule os adjetivos. Agora, nós vamos lá em cima, no texto que a gente leu, que falando aí sobre essas comidas gostosas, eu vou circular os adjetivos. Agora eu tô dando nome àquilo que a gente chamou de características. Então, quando eu tenho as características do substantivo, o nome disso é adjetivo. Então, vai lá e circula. Circula lá naquelas frases dos textos quais são os adjetivos. Lá no texto. Então, olha lá, circulando os adjetivos que dão as características para os substantivos. Então, nós temos muitos alimentos deliciosos, alimento substantivo, deliciosos é um adjetivo dado para alimentos.
Não é qualquer alimento, não é um alimento ruim. São alimentos deliciosos. Ok, primeiro que a gente circula aí é deliciosos. Comuns ao cotidiano. Outra coisa que que os alimentos são, eles são comuns. Outra característica dado para alimentos. Comuns ao cotidiano dos brasileiros e tem alguma referência africana. Isso quer dizer que eles têm uma referência africana, né? No caso, não é uma característica do alimento, da palavra alimento. Bom, continuando. Por exemplo, o refrescante suco de melancia. Onde que está aí o substantivo? Onde que tá? Refrescante. Substantivo é aquilo que dá nome ao ser, ou ao objeto. Suco, muito bem. O suco de melancia, poderíamos dizer? Sim. O suco é aquilo que se dá, o nome que se dá àquilo que a gente bebe, de frutas, né? E tudo mais. Qual que é a característica que está sendo dada para suco aí? Refrescante. Refrescante, então eu vou circular, porque é um adjetivo. É uma característica que está sendo dada para suco de melancia. Que mais que fala aí? Ela é uma fruta africana, mas não é uma característica dela, né? Então a gente não circula, não é adjetivo. Bora lá para outra frase. E o saboroso bolo de fubá? Onde que está o substantivo? O que dá nome a alguma coisa? Bolo. Muito bem. E qual que é a característica que está sendo dada para este substantivo? Saboroso. Isso mesmo, parabéns. Então, circulem a palavrinha saboroso. E aí o texto continua. E pratos da culinária baiana. Onde que está o substantivo aí? Pratos da culinária baiana. Na verdade, nós temos 2 substantivos, mas a característica, o adjetivo, é dado só para um deles. Quais são os 2 substantivos que eu tenho aí? Pratos da culinária baiana. Culinária e pratos. Baiana. Pratos. São os nomes, substantivo é aquilo que é o nome que eu dou para o objeto ou para o ser. Prato e culinária, né? Culinária é aquilo que eu faço, né? De comida. Ou seja, é o nome que eu dou para alguma coisa. Prato é o nome que eu dou para aquilo que eu uso para comer. Olha lá. Pratos da culinária baiana. Onde é que está a característica aí? O adjetivo. E esse adjetivo está se referindo a quê? Ao prato ou à culinária? Nicole? Culinária. E qual que é o adjetivo? Já que o substantivo é culinária? Não, gente. Prato é substantivo. Prato não é característica de culinária. Pensa comigo. Nós estamos avaliando essa parte. Prato da culinária baiana. Nós sabemos que prato é substantivo e que culinária é um outro substantivo, que eu dou nome, é um nome que eu dou àquilo que eu... as formas de se fazer comida. Baiano. Quando eu falo que alguém é baiano ou que alguma coisa é baiana, eu estou dando uma característica, não é? Ele é da Bahia, pertence à Bahia. Não é africano, não é mineiro, não é capixaba, é o quê? Baiano. É uma característica dada à culinária. Então, outra palavrinha que vocês vão circular como sendo adjetivo aí é baiana. Tá? Ok. A qual demonstra influência africana em várias de suas comidas típicas
comidas típicas como a moqueca. Ok, na frase comidas típicas, onde que tá o substantivo aí? Comidas é aquilo que o nome que eu dou a tudo aquilo que eu como. Comida é o nome que eu dou para uma fruta, é o nome que eu dou para uma fruta que também é o substantivo, mas comida seria o substantivo. Agora, eu tô falando comida típica. Eu não tô falando que é uma comida qualquer. É típica de algum lugar. O típica dá uma característica ao comida. Então, outro adjetivo aí seria típicas. Entendeu? Tá circulando tudo aí, Nicole? Tá circulando? Tá. Então, típicas. E qual que é o... Deixa eu ver outro aqui adjetivo que a gente pode ver. A última frase. Pode-se dizer, portanto, que a culinária afro-brasileira é muito rica. Onde que tá o substantivo aí? Culinária afro-brasileira é muito rica. Culinária, muito bem. Esse é o substantivo. Onde que está o adjetivo ou os adjetivos, as palavras que dão características à culinária nessa frase? Afro-brasileira? Isso. E qual outro? Tá falando mais o quê? Rica. Rica. Muito bem, gente. Ó, vocês estão ficando craque. Então, afro-brasileira e rica eu circulo, porque são adjetivos da culinária. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Então, vamos passar para a próxima página. Página 37. Bora lá. No texto informativo sobre a influência africana na alimentação brasileira, há vários adjetivos. Cada um deles recebe uma classificação diferente, de acordo com a sua formação. 4. Entre os adjetivos que você circulou, qual deles é formado por mais de uma palavra? Aí você vai escrever ele nessa linha abaixo aí. Qual é? Afro-brasileira. Afro-brasileira, muito bem. Olha lá o 5. Agora, complete os espaços sobre a classificação dos adjetivos. Isso aí depois também vocês vão grifar tudo com marca-texto, tá? Depois que a gente completar. Os adjetivos podem ser formados por uma ou mais palavras. Quando é formado por uma palavra, é um adjetivo simples. Exemplo, africana. Qual outra palavra podemos colocar? Bonita. E grande. Então, pode colocar exemplo, africana, vírgula aí, o outro exemplo, bonita e grande. São adjetivos que são formados por apenas uma palavra. Quando formado por mais de uma palavra, como sul-africano, afro-brasileiro ou sul-americano, é um adjetivo composto. Entende? Em anos anteriores, você também já estudou os chamados adjetivos pátrios. Não sei se vocês se lembram. Que são usados para indicar procedência ou nacionalidade. São os adjetivos pátrios, né? São exatamente esses compostos que a gente acabou de falar. Aqui não. Só o quadrinho, falando dos adjetivos simples e dos compostos. Número 6. Retorne o texto informativo da página 36 e copie os adjetivos pátrios que aparecem nele. O que são os adjetivos pátrios, gente? Não é que fala simplesmente da pátria, mas que fala de onde a pessoa vem, ou o objeto vem. Por exemplo, Ana Paula é mineira. Qual que é a característica aí da Ana Paula? Que ela é mineira. E mineira é um adjetivo pátrio. Por quê? Porque fala de onde ela vem.
né? Ah, ela é brasileira, ela é afro-brasileira. Então, vamos voltar lá no texto e nós vamos copiar aqui os adjetivos pátrios que nós encontrarmos. Então, nós temos aí africana, afro-brasileira e baiana. Afro-brasileira e baiana referentes à culinária e africana referentes à fruta. Referente à fruta, né? Ok? Muito bem. Agora vamos passar aí para a próxima. Locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Oi. O intervalo. Ah, é? Intervalo. Então voltaremos às 11h02. Belezinha? Bora lá? Locução adjetiva. Além dos contos etiológicos e da culinária, o continente africano ele é rico em outras formas de manifestações culturais, como as danças. Então, ao mesmo tempo que aqui a gente está estudando adjetivos e gêneros textuais, nós estamos aprendendo um pouco sobre cultura africana, ok? E nós temos aí que temos duas figuras aí na apostila. Uma mostrando uma das danças da África, praticadas pelo povo Zulu, e a outra, as danças africanas, que estão presentes, inclusive, nos funerais de patriarcas, né? Nas legendas das fotografias acima, há duas expressões semelhantes: danças da África e danças africanas. Tá dando até para lembrar aquela musiquinha, né? O meme que tá por aí. Dele segurando o caixão e dançando. Aquilo é real. Eles fazem isso. Tem vários tipos de danças que são feitos no funeral de patriarcas e das pessoas também, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí, então, danças da África e dança da África e danças africanas. Virando a página, o número 7 está assim. Sabendo que a palavra africana, que aparece na segunda legenda, caracteriza o substantivo dança, a que classe gramatical esse termo pertence? Se ele dá característica ao substantivo, ele é um? Se ele dá característica a um substantivo, ele é um? Hein, gente? O que ele é? Se ele dá característica para o substantivo? Se ele dá uma qualidade para o substantivo? Qual que é o nome que a gente dá para essa palavrinha? Estamos estudando aí agora. Adjetivo? Adjetivo. Isso mesmo. Adjetivo. Então, coloquem aí. Adjetivo. Número 8. Qual é a função da expressão da África que aparece na primeira legenda? Lá tá falando dança da África. O que vocês acham que esse da África tá querendo faz aí com o termo dança? É uma dança da cultura da África, não é? Ele quer caracterizar a dança. Ou seja, quer dizer que aquela dança é da África. É o mesmo que eu dizer dança africana, não é? Dança da África não é uma dança africana? Menina da África não é uma menina africana? Comida da África não é uma comida africana? Então, da África significa que ela eu posso substituir essas duas palavrinhas por uma só. E é isso que a gente vai ver aí nesse quadrinho, que eu quero que vocês grifem também. Então, a resposta da 8 é dança, né? A palavra que ela se refere. E o quadrinho diz assim: a expressão da África tem valor de adjetivo, mas é formada por quantas palavras? Duas palavrinhas, que pertencem a outras classes gramaticais. Da é uma preposição e África é um substantivo. Só que expressões como essa, que caracterizam o substantivo, elas podem ser substituídas por um único termo e por isso são chamadas de locução adjetiva. Então, toda vez que eu tiver duas palavrinhas que querem dizer apenas uma, querem se referir a uma só, o nome disso é locução adjetiva. Ok? Entenderam?
Aí abaixo tem um quadrinho explicando melhor. Observe. Pode grifar? Pode e deve. Esse quadrinho aí. E logo abaixo vem explicando um pouquinho melhor. Observe abaixo como podemos utilizar os adjetivos e as locuções adjetivas para expressar a mesma ideia. Olha lá. Café da manhã. O que é café da manhã? Café matinal. O que é carne de porco? Carne suína. Arranjo de flores. Arranjo floral. Roupa da criança. Roupa de criança, né? Roupa infantil. E homem de honra, homem honrado. Nós temos vários outros, né? Como eu citei para vocês. Se a gente fosse colocar menina da África, menina africana. Menina, né? Para a gente pensar aí nos adjetivos pátrios. Menina de Minas, menina mineira, né? Sempre é uma preposição com um substantivo que vai formar essa locução adjetiva. Então, café da manhã é uma locução adjetiva, café matinal, o matinal aí é o adjetivo, né? O café da manhã o da manhã pode ser substituído por matinal. De porco pode ser substituído por suína. E se eu falasse carne de boi, como é que ficaria? Hã? Carne bovina. Muito bem, muito bem. Vocês entenderam bem aí, então? O que é locução adjetiva e o que é adjetivo? A locução adjetiva, ela pode ser substituída por uma palavrinha só, mas é igual o adjetivo, ela dá característica, ela tem valor de adjetivo, porque ela dá característica ao substantivo que acompanha ela. Café da manhã. O da manhã é uma característica do café. Não é um café da tarde, nem um café da noite. É um café da manhã. Pode ser substituído por café matinal. Ok?